Quando alguém usa seu passado contra você, a resposta estoica que desarma qualquer ataque. Poucas coisas ferem tanto quanto ver alguém usar o seu passado contra você. Um erro, uma fase difícil, uma fraqueza e, de repente, tudo aquilo que você superou é jogado de volta no seu rosto. Nessa hora, o impulso é reagir, se justificar, se defender, tentar provar que você mudou. Mas o verdadeiro poder estoico não está em reagir, está em responder com calma, firmeza e sabedoria. Hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso. Vou te revelar as 3 respostas que os estoicos usariam para desarmar completamente qualquer tentativa de te aprisionar ao seu passado. E mais, você vai entender por que essas respostas são tão poderosas que transformam o ataque em irrelevância. Se você já sentiu a dor de ser julgado por quem você foi, em vez de reconhecido por quem você se tornou, este vídeo é para você. Fique até o final, porque a última resposta é a mais desconcertante e a que mais liberta. A ferida silenciosa. Quando seu passado se torna uma arma. Existe uma crueldade particular em usar o passado de alguém como arma. É diferente de uma crítica ao presente, de uma discordância sobre ações atuais. Quando alguém usa seu passado contra você, está fazendo algo muito mais profundo e doloroso. Está te dizendo que você não tem direito de evoluir. Está te dizendo que você está condenado a ser para sempre aquela pessoa que cometeu aquele erro. Aquela pessoa que passou por aquela fase difícil. Aquela pessoa que tinha aquela fraqueza. É como se te dissessem: você não merece uma segunda chance. Você não pode mudar. Você está eternamente preso ao pior momento da sua vida. Sêneca escreveu: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. E isso inclui, fundamentalmente, ser senhor da própria história. Não para negá-la, não para reescrevê-la ao seu bel prazer, mas para entender que o passado é parte de você, não a totalidade de você. O passado, por mais doloroso que tenha sido, não é uma prisão, é um professor. Cada erro que você cometeu, cada ferida que você carregou, cada pessoa que te feriu, tudo isso moldou quem você é agora, mas não te define. Há uma diferença crucial entre isso faz parte da minha história e isso é tudo que eu sou. O problema é que alguns não conseguem lidar com a sua evolução. Há pessoas que precisam te manter pequeno para se sentirem grandes, que precisam te lembrar dos seus erros para esquecerem dos próprios, que precisam te prender ao passado porque elas mesmas estão presas lá. Então, tentam te reduzir ao que você foi. Tentam te fazer sentir vergonha daquilo que você já superou. Tentam te convencer de que a mudança que você conquistou não é real, não é válida, não importa. E aqui está a verdade que os estoicos compreenderam há mais de 2000 anos. Esse ataque não é realmente sobre você, é sobre eles. É sobre a incapacidade deles de aceitar que as pessoas podem mudar. É sobre o medo deles de que, se você pode evoluir, talvez eles também pudessem, e não o fizeram. Por que as pessoas usam seu passado contra você? Antes de aprendermos as 3 respostas estoicas, é fundamental entender o que está por trás desse comportamento. Porque quando você compreende a raiz, a agressão perde muito do seu poder. A necessidade de controle. Muitas vezes, alguém usa seu passado contra você como uma forma de te controlar. É uma tentativa de te manter em um papel específico, de te impedir de crescer além do que eles consideram aceitável. Pense em um relacionamento onde um dos parceiros constantemente relembra os erros passados do outro. Por que faz isso? Frequentemente, é para manter o outro em posição de dívida emocional. Você me deve porque fez aquilo. É uma forma de manipulação. Epicteto ensinava: alguns querem controlar o que não lhes pertence e perdem o controle sobre o que realmente lhes pertence, eles mesmos. Quem tenta te controlar usando seu passado está, na verdade, revelando seu próprio descontrole interior, a inveja disfarçada. Existe também o fenômeno da inveja. Quando você muda, quando você cresce, quando você supera suas dificuldades, isso pode ser um espelho doloroso para quem permaneceu estagnado. Sua evolução é uma evidência de que mudança é possível. E para alguém que escolheu não mudar, que se acomodou com suas próprias limitações, sua transformação é uma acusação silenciosa. Então,
Eles tentam te puxar de volta. Não porque você não mereça estar onde está, mas porque sua ascensão evidencia a estagnação deles. Marco Aurélio escreveu: "O melhor tipo de vingança é não se tornar como aqueles que te feriram." Essa sabedoria se aplica perfeitamente aqui. Não se torne como aqueles que usam o passado como arma. Não faça o mesmo com os outros. Não permita que a dor que sente te transforme em alguém que causa a mesma dor. O medo da própria vulnerabilidade. Há também aqueles que usam seu passado contra você como defesa. Eles estão com medo. Medo de que você os julgue. Medo de serem expostos. Medo de suas próprias imperfeições. Então, atacam primeiro. Trazem à tona seus erros antes que você possa ver os deles. É um mecanismo de defesa, embora destrutivo. Sêneca observava: todos somos amarrados aos mesmos meios, apenas em momentos diferentes. A pessoa que te ataca pelo seu passado esquece que ela também tem um, que ela também já errou, já falhou, já foi alguém diferente do que é hoje. A incapacidade de perdoar. E, talvez o mais triste, algumas pessoas simplesmente não conseguem perdoar. Não porque o que você fez foi imperdoável, mas porque elas carregam tanto ressentimento dentro de si, que perdoar qualquer um, incluindo você, significaria confrontar toda aquela dor acumulada. Perdoar você significaria admitir que as pessoas podem mudar. E se as pessoas podem mudar, talvez aqueles que as feriram também pudessem ter mudado. Talvez elas pudessem ter tido a reconciliação que nunca tiveram. É uma dor complexa e profunda. Compreender essas motivações não justifica o ataque, mas te dá perspectiva. E perspectiva é poder. Quando você entende que o ataque não é realmente sobre você, mas sobre o mundo interior perturbado do outro, fica mais fácil não absorver o veneno. O princípio estoico fundamental. Você não é seu passado. Antes de aprendermos as 3 respostas práticas, precisamos ancorar em um princípio estoico fundamental. Você não é seu passado. Você é a consciência que observa e aprende com o passado. Os estoicos faziam uma distinção crucial entre o que acontece e quem somos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Da mesma forma, não é o seu passado que te define, mas a interpretação que você faz dele e o que escolhe fazer com ele agora. O conceito de amar fati. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, amor ao destino. Significa aceitar tudo o que aconteceu na sua vida, não porque foi bom, mas porque fez parte do seu caminho. Não se trata de gostar dos seus erros. Se trata de reconhecer que eles aconteceram, que você não pode mudá-los, e que a única coisa produtiva a fazer é extrair lições deles. Marco Aurélio escreveu: tudo o que te acontece é parte do tecido do destino. Foi tecido para ti desde sempre. Isso não significa fatalismo ou passividade. Significa reconhecer que você não pode mudar o passado, mas pode completamente transformar o que ele significa para você. Quando alguém joga seu passado no seu rosto, eles esperam que você reaja com vergonha, com raiva, com defensividade. Eles esperam que você entre em um ciclo de justificativas, tentando provar que aquilo não te define. Mas o estoico faz algo diferente. O estoico aceita. Sim, isso aconteceu, e eu aprendi com isso, e me tornei quem sou hoje em parte por causa disso. Essa aceitação não é resignação, é poder. É você dizendo: eu não fujo do meu passado, eu o integrei. Ele é parte da minha jornada, mas não é meu destino. A diferença entre arrependimento e vergonha. Há uma diferença importante que os estoicos compreendiam bem. Arrependimento é saudável, vergonha é destrutiva. Arrependimento diz: eu fiz algo errado e aprendi com isso. Não farei novamente. É orientado para o futuro. É construtivo. Promove crescimento. Vergonha diz: eu sou errado por ter feito aquilo. Sou fundamentalmente falho. É orientada para o passado. É destrutiva. Paralisa o crescimento. Quando alguém usa seu passado contra você, eles estão tentando te empurrar da zona do arrependimento saudável para a zona da vergonha paralisante.
Estão tentando te convencer de que você não apenas fez algo ruim, mas que você é ruim. O estoico recusa essa narrativa. Você pode ter feito coisas ruins. Todos fizemos. Mas isso não te torna uma pessoa má. Te torna uma pessoa humana que está aprendendo. Sêneca escreveu: Errare humanum est. Errar é humano. E se errar é humano, então ser julgado pelos seus erros por outros humanos que também erram é o ápice da hipocrisia. O poder de se perdoar. Aqui está uma verdade libertadora. Ninguém pode usar seu passado contra você se você já fez as pazes com ele. A vergonha só funciona quando você ainda se envergonha. O primeiro passo para desarmar qualquer ataque baseado no seu passado é se perdoar completamente. Não de forma superficial, não dizendo levianamente, deixa pra lá. Mas profundamente, genuinamente, reconhecendo seus erros, compreendendo por que os cometeu, fazendo as reparações possíveis e então liberando a culpa. Os estoicos praticavam um exercício noturno de exame de consciência. Marco Aurélio revisava seu dia todas as noites, identificava onde tinha agido bem e onde tinha falhado, e então conscientemente soltava a culpa, comprometendo-se a fazer melhor no dia seguinte. Esse exercício regular de reconhecer, aprender e liberar é o que cria uma consciência limpa. E uma consciência limpa é invulnerável ao ataque de acusações antigas. Se você ainda carrega vergonha do seu passado, faça isso agora. Não como um exercício intelectual, mas como um ritual de libertação. Escreva sobre o que você fez, reconheça o impacto, identifique o que aprendeu e então, conscientemente, perdoe a si mesmo. Diga em voz alta se necessário: eu reconheço o que fiz. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu aprendi. Eu mudei. E eu me perdoo. Quando você faz isso genuinamente, algo muda. O passado para de ser uma ferida aberta e se torna uma cicatriz. Ainda está lá, é parte de você, mas não dói mais. E o mais importante, ninguém mais pode usá-la para te machucar. Resposta 1. A aceitação que desarma. Agora vamos à primeira das 3 respostas estoicas. É a mais poderosa na sua simplicidade e frequentemente a mais difícil de executar porque vai contra todos os nossos instintos de defesa. Quando alguém traz à tona seu passado para te atacar, a primeira resposta estoica é: sim, isso aconteceu. Apenas isso. Simples, direto, sem desculpas, sem justificativas, sem tentativas de minimizar ou explicar. Apenas reconhecimento factual, porque isso é tão poderoso. Porque desarma completamente o ataque. Pense no que acontece quando alguém te acusa de algo do seu passado esperando que você negue, que você se defenda, que você entre em uma espiral de justificativas. Eles estão preparados para esse combate. Eles têm argumentos prontos para cada defesa que você apresentar. Mas quando você simplesmente diz, sim, isso aconteceu, você retira todo o combustível da discussão. Não há o que discutir. Não há o que provar. Você admitiu. E agora? O que eles vão fazer com essa admissão? O poder do desarmamento. Epicteto ensinava que a maioria das nossas perturbações vem da resistência. Quando resistimos a algo, criamos tensão, criamos conflito, criamos sofrimento. Quando aceitamos, a tensão se dissolve. Isso não significa concordar que o que você fez foi correto. Significa apenas reconhecer que aconteceu. Fatos são fatos. Você pode passar a vida inteira tentando negá-los ou pode, com coragem, simplesmente aceitá-los. Sim, eu fiz aquilo. Sim, eu estava errado naquela época. Sim, aquele foi um momento difícil da minha vida. Cada uma dessas afirmações é um ato de coragem, não de fraqueza. É você dizendo, eu não tenho medo da verdade. Eu posso olhar para o meu passado sem precisar editá-lo. A diferença entre admitir e se envergonhar. É crucial entender. Admitir não é se envergonhar. Admitir é reconhecer um fato. Envergonhar-se é assumir uma identidade. Quando você diz sim, isso aconteceu, você está admitindo um fato histórico. Quando você permite que isso te envergonhe, você está assumindo uma identidade de pessoa envergonhada. O estoico admite, mas não se envergonha.
Porque o estoico sabe que ele não é definido por nenhum momento singular do seu passado, mas pela totalidade do seu caráter, constantemente em evolução. Marco Aurélio escreveu: muito em breve, você será cinzas ou um esqueleto, e um mero nome, ou nem mesmo um nome. Essa meditação sobre a morte pode parecer mórbida, mas tem um efeito libertador. Se tudo é tão impermanente, se até mesmo sua memória eventualmente desaparecerá, por que dar tanto poder a eventos que já passaram? O silêncio eloquente. Às vezes, sim, isso aconteceu, não precisa nem ser dito em voz alta. Pode ser um silêncio que comunica aceitação. Quando alguém traz seu passado e você simplesmente ouve sem reagir, sem se defender, sem entrar no jogo, esse silêncio fala volumes. Ele diz: eu já fiz as pazes com isso. Não há nada que você possa dizer que eu já não tenha processado internamente. Há um poder imenso no silêncio estoico. Não é o silêncio do ofendido, do magoado, do sem resposta. É o silêncio do sereno, do centrado, daquele que não precisa se justificar. Sêneca escreveu: o silêncio é uma lição aprendida das muitas tribulações da vida. Quando você aprendeu verdadeiramente com seu passado, quando genuinamente evoluiu, você não precisa convencer ninguém disso. Você simplesmente sabe. E esse saber se manifesta em uma calma inabalável. Quando a aceitação confunde o atacante. Existe algo psicologicamente desconcertante para o atacante quando sua vítima recusa o papel de vítima. Quando você aceita sem se defender, você basicamente está dizendo: sim, e daí? E isso cria uma confusão mental no outro. Como assim e daí? Eu te ataquei com seu pior momento e você simplesmente aceitou? A maioria das pessoas que usam o passado como arma esperam uma de duas reações: negação ou colapso. Esperam que você negue. Eu nunca fiz isso. Ou não foi bem assim. Ou que você colapse. Você está certo, eu sou horrível. Quando você faz nenhum nem outro, quando você simplesmente reconhece com serenidade, você basicamente diz: esse ataque não tem poder sobre mim porque eu já conquistei esse território internamente. A prática da aceitação. Como desenvolver essa capacidade de aceitar sem se envergonhar? Prática. Como tudo no estoicismo, não é um conceito filosófico abstrato, é um treino. Comece pequeno. Quando alguém te lembrar de algo menor do seu passado, aquela vez que você disse algo errado, aquele projeto que falhou, aquela situação constrangedora, pratique simplesmente aceitar. É verdade, eu disse aquilo. Sim, aquele projeto não deu certo. Eu realmente passei por aquele momento constrangedor. Cada vez que você pratica essa aceitação em situações menores, você fortalece o músculo mental que te permitirá fazer o mesmo em situações maiores. E com o tempo, você descobrirá algo libertador. Quando você para de resistir ao seu passado, ele para de te controlar. Quando você para de tentar esconder ou negar, você libera uma quantidade imensa de energia que estava sendo gasta nessa resistência. A aceitação não é concordância. Um ponto crucial. Aceitar que algo aconteceu não significa concordar que foi certo. Não significa que você não se arrepende. Não significa que você faria de novo. Significa apenas que você reconhece a realidade. E há uma diferença fundamental entre reconhecer a realidade e aprovar a realidade. Sim, isso aconteceu. E eu gostaria que não tivesse acontecido. E eu tomei todas as medidas para garantir que não aconteça novamente. Mas não vou fingir que não aconteceu. Essa distinção é importante porque algumas pessoas podem interpretar sua aceitação como falta de arrependimento. Não é. É simplesmente maturidade para lidar com a verdade sem precisar editá-la. A primeira resposta estoica: sim, isso aconteceu. É como abrir as portas de um castelo que o inimigo está tentando invadir. Quando você abre as portas, não há mais o que invadir. Não há mais combate. Há apenas o fato, nu e cru, que não pode ser usado como arma porque você já o desarmou com sua aceitação. Resposta 2. Transformando dor em força. A segunda resposta estoica vai além da aceitação. Ela transforma o que poderia ser uma fraqueza em uma demonstração de força. Depois de aceitar,
Sim, isso aconteceu. Vem a afirmação transformadora. E eu aprendi com isso. Essa frase simples muda completamente a dinâmica da conversa. Ela pega aquilo que o outro tentou usar como arma contra você e o transforma em evidência da sua evolução. O princípio da transformação. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. Essa é a essência do estoicismo. Você não controla os eventos, mas controla completamente sua resposta a eles. Quando você diz, e eu aprendi com isso, você está demonstrando esse princípio em ação. Você está mostrando que não foi passivo em relação ao seu passado. Você não apenas sofreu e seguiu em frente. Você extraiu sabedoria daquela experiência. Isso é profundamente desconcertante para quem te ataca, porque eles esperam ver vergonha, arrependimento paralisante, defensividade. Mas você responde com crescimento, com evolução, com gratidão pela lição. Cada erro é um professor. Os estoicos viam cada experiência, especialmente as difíceis, como professores. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Essa perspectiva transformadora significa que não existem experiências desperdiçadas, apenas lições não aprendidas. Quando você aprende como um erro, ele deixa de ser um erro e se torna uma educação. Pense nisso. Aquele relacionamento que terminou mal te ensinou sobre seus padrões, suas necessidades, seus limites. Aquele emprego do qual foi demitido te ensinou sobre o tipo de ambiente onde você prospera. Aquele erro financeiro te ensinou sobre gestão e prioridades. Cada um desses eventos no momento pareceu um fracasso, mas quando você extrai a lição, quando você muda seu comportamento baseado no que aprendeu, eles se tornam degraus na sua evolução. A lista de lições, um exercício poderoso, é fazer uma lista das principais dificuldades ou erros do seu passado e, ao lado de cada um, escrever: o que eu aprendi com isso? Não de forma superficial ou genérica. Realmente reflita. Quais mudanças concretas você fez na sua vida por causa daquela experiência? Como você é diferente agora? Por exemplo, aquele término doloroso me ensinou que eu preciso comunicar minhas necessidades claramente em vez de esperar que o outro adivinhe. Ser demitido me ensinou que eu trabalhava melhor em ambientes colaborativos do que competitivos, o que me guiou para escolher melhor meu próximo emprego. Aquela traição de um amigo me ensinou sobre os sinais de alerta que eu estava ignorando e me tornou mais discernente nas minhas amizades. Quando você tem clareza sobre o que aprendeu, sua resposta, e eu aprendi com isso, não é vazia. É substanciada por mudanças reais na sua vida. A sabedoria compartilhada. Às vezes, você pode até expandir essa resposta. Não de forma defensiva ou para se justificar, mas de forma genuinamente compartilhada. Sim, isso aconteceu. E eu aprendi muito com aquilo. Aprendi que lição específica. E por causa daquele erro, agora é o comportamento mudado. Então, de certa forma, sou grato por ter passado por aquilo, mesmo que tenha sido doloroso na época. Essa resposta faz várias coisas simultaneamente. Aceita o passado sem negar. Demonstra crescimento pessoal. Mostra gratidão pela lição, não pelo sofrimento, mas pelo aprendizado. Deixa claro que você não é mais a mesma pessoa. É quase impossível continuar atacando alguém que responde dessa forma, porque não há mais alvo. A pessoa que cometeu aquele erro e a pessoa que você é agora são conectadas, mas não idênticas. Quando o crescimento é sua defesa, Sêneca escreveu: a maior vingança é não ser como aquele que te machucou. Isso pode ser adaptado. A maior defesa contra seu próprio passado é não ser mais como você era. Quando você realmente mudou, quando genuinamente cresceu, isso é evidente. Não nas suas palavras, mas nas suas ações, nas suas escolhas, na sua presença. E quando alguém tenta usar seu passado contra você, sua própria transformação é sua defesa. Você não precisa argumentar que mudou, sua vida inteira é o argumento. E eu aprendi com isso não é uma declaração vazia, é um resumo de todo o trabalho interno que você fez desde então. É a conclusão visível de um processo invisível de autoexame.
arrependimento saudável, mudança de comportamento e crescimento de caráter. A diferença entre desculpa e transformação. É importante distinguir entre fazer desculpas e demonstrar transformação. Uma desculpa soa assim: sim, mas eu estava passando por um momento difícil. Ou sim, mas fulano fez pior. Ou sim, mas eu não sabia melhor. Uma demonstração de transformação soa assim: sim, isso aconteceu. E aquilo me ensinou sobre lição. Desde então é mudança concreta. Eu não sou mais aquela pessoa. A desculpa tenta justificar o passado. A transformação reconhece o passado e aponta para o futuro. O estoico não faz desculpas porque não precisa. Ele reconhece o erro completamente, aprende com ele completamente e segue em frente completamente. Não há necessidade de justificar porque não há negação da responsabilidade. O paradoxo da gratidão. Aqui está algo que pode parecer contraditório. Os estoicos frequentemente falavam sobre ser grato pelas dificuldades, não grato pelo sofrimento em si, mas grato pelo crescimento que o sofrimento possibilitou. Marco Aurélio escreveu: aceite o que quer que aconteça como necessário e familiar. Essa aceitação não é passiva, é ativa. É olhar para trás e perceber que se você não tivesse passado por aquilo, não seria quem é hoje. Então, quando você diz, e eu aprendi com isso, há implícita uma gratidão, não pela dor, mas pela pessoa que a dor te permitiu se tornar. Isso não significa romantizar o sofrimento ou dizer que tudo acontece por uma razão cósmica. Significa simplesmente reconhecer que, já que aconteceu e você não pode mudar isso, a única coisa produtiva a fazer é extrair todo o valor possível daquela experiência. A segunda resposta estoica: e eu aprendi com isso, transforma você de vítima do seu passado em autor da sua evolução. Você não é alguém a quem coisas ruins aconteceram. Você é alguém que enfrentou desafios e emergiu mais sábio, mais forte, mais consciente. E não há ataque baseado no passado que possa ferir alguém que completamente integrou e aprendeu com esse passado. Resposta 3. A pergunta que revela a intenção. Agora chegamos à terceira, e em muitos aspectos, mais poderosa resposta estoica. Se as duas primeiras respostas são defensivas, no melhor sentido, defendendo sua paz interior, essa terceira é um espelho que você gentilmente, mas firmemente, coloca diante da outra pessoa. Depois de aceitar, sim, isso aconteceu, e demonstrar crescimento, e eu aprendi com isso, vem a pergunta desconcertante: por que você está trazendo isso agora? Essa não é uma pergunta retórica, não é uma acusação. É uma pergunta genuína que corta através de toda a fachada e vai direto ao coração da questão. Qual é a verdadeira intenção por trás de trazer à tona o passado? A espada invisível. Marco Aurélio escreveu: sempre que você se ofende com alguém, pergunte-se por que eles estão dizendo ou fazendo isso. Essa prática estoica de investigar a motivação por trás das ações alheias é fundamental. Quando você pergunta, por que você está trazendo isso agora? Você não está atacando. Você está simplesmente pedindo clareza. E essa clareza é frequentemente a última coisa que alguém com intenções manipulativas quer fornecer. A pergunta funciona como um espelho. Ela reflete de volta para a pessoa a própria questão que ela precisa responder. Sim. Por que estou trazendo isso? O que eu espero ganhar? Qual é minha verdadeira motivação? As possíveis motivações reveladas. Essa pergunta pode revelar várias motivações, e cada uma delas é esclarecedora. Controle. Estou trazendo isso para te manter na defensiva, para que você se sinta em dívida emocional comigo. Desvio. Estou trazendo isso para desviar a atenção dos meus próprios erros ou limitações atuais. Mágoa não resolvida. Estou trazendo isso porque ainda estou magoado e não soube processar essa dor de forma saudável. Teste. Estou trazendo isso para ver se você realmente mudou ou se ainda fica na defensiva como antes. Autoproteção. Estou trazendo isso porque tenho medo de que você me faça o mesmo que fez antes. Nem todas essas motivações são maliciosas. Algumas são até compreensíveis, mas todas elas, quando trazidas à luz através da sua pergunta,
precisam ser reconhecidas e endereçadas diretamente, em vez de disfarçadas como apenas mencionando o passado. A não defensividade da pergunta. É crucial que essa pergunta seja feita do lugar certo. Não com raiva, não com sarcasmo, não com acusação, mas com genuína curiosidade e calma. O tom faz toda a diferença. Dito com raiva, soa como: por que você está trazendo isso agora? Subentendido: você é uma pessoa horrível por fazer isso. Dito com calma estoica, soa como: estou curioso. Por que você está trazendo isso agora? Subentendido: vamos realmente entender o que está acontecendo aqui. Epicteto ensinava que devemos sempre examinar nossas próprias reações primeiro. Então, antes de fazer essa pergunta, certifique-se de que você já processou internamente as duas primeiras respostas. Você já aceitou o que aconteceu. Você já reconheceu o que aprendeu. Agora, de um lugar de paz, você está genuinamente curioso sobre o que está motivando o outro. A interrupção do padrão. Frequentemente, quando alguém usa seu passado contra você, há um padrão esperado de interação. Eles atacam com o passado. Você se defende ou fica magoado. A discussão se desloca para debates sobre quem tem razão. Ninguém chega a lugar. Reintentar. Continuar. Algum. Mas o atacante conseguiu te tirar do seu centro. Quando você faz a pergunta: por que você está trazendo isso agora? Você interrompe completamente esse padrão. Você recusa o papel que foi designado a você nesse script. Sêneca escreveu: um homem não é ferido tanto pelo que acontece, mas pela sua opinião sobre o que acontece. Ao fazer essa pergunta, você está demonstrando que não aceita a narrativa implícita de que você deveria se sentir envergonhado ou na defensiva. O desconforto produtivo. Essa pergunta cria um desconforto. E deve criar. Porque força a pessoa a olhar para dentro e examinar suas próprias motivações, por força buiá-la, algo que muitas pessoas evitam fazer. A maioria prefere operar no automático, reagindo aos seus impulsos sem questioná-los. Estou com raiva, então vou atacar. Estou inseguro, então vou diminuir o outro. Estou magoado, então vou ferir também. Sua pergunta interrompe esse automático. Ela insere uma pausa, um momento de consciência forçada. E aqui está o interessante. Se a pessoa responder honestamente a essa pergunta, vocês podem ter uma conversa real. Uma conversa sobre mágoas não resolvidas, sobre medos, sobre necessidades não atendidas. Mas se a pessoa não puder ou não quiser responder honestamente, isso também te diz algo importante sobre a possibilidade de ter uma relação saudável com ela. As respostas possíveis. Quando você faz essa pergunta, algumas respostas possíveis incluem: resposta defensiva: eu só estava comentando. Ou não precisa ficar na defensiva. Isso geralmente indica que a pessoa não está preparada para examinar suas próprias motivações. Ela quer ter o direito de atacar sem ser questionada. Sua calma ao fazer a pergunta já é sua resposta. Você não precisa se justificar mais. Resposta honesta: porque ainda me magoa. Ou porque tenho medo que aconteça de novo. Essa é, na verdade, uma abertura para a conexão real. Agora vocês podem ter uma conversa genuína sobre como curar essa mágoa ou como reconstruir confiança. Resposta evasiva: não tem nada a ver, eu sou. Seguido de mudança de assunto. Isso indica que a motivação não era construtiva e a pessoa sabe disso. Novamente, você não precisa pressionar. Você fez sua pergunta, ela se revelou através da não resposta. Resposta agressiva: porque você merece ser lembrado. Ou porque você não mudou nada. Isso revela raiva profunda. E embora doloroso, é útil saber que você está lidando com alguém que ainda está consumido por ressentimento. Você pode então decidir conscientemente como ou se quer continuar interagindo com essa pessoa. O poder do silêncio após a pergunta. Depois de fazer a pergunta, vem algo igualmente importante: o silêncio. Você faz a pergunta e então espera, calmamente, sem pressionar, sem preencher o espaço com mais palavras, sem desviar. Marco Aurélio praticava o que ele chamava de observação desapaixonada. Você observa, sem julgamento, o que acontece a seguir. Como a pessoa reage quando forçada a examinar suas próprias motivações.
Esse silêncio cria um espaço. E nesse espaço, a verdade frequentemente emerge. Não a verdade que eles dizem necessariamente, mas a verdade revelada através de como respondem, quanto tempo demoram para responder, o desconforto visível, a raiva que surge, quando a pergunta é um ato de amor próprio. Fazer essa pergunta é fundamentalmente um ato de amor próprio. É você dizendo: eu mereço saber por que estou sendo atacado. Eu mereço clareza. Eu não vou aceitar passivamente que meu passado seja usado como arma sem ao menos entender o propósito. Não é arrogância, é dignidade. É o reconhecimento de que você tem o direito de proteger sua paz interior, e parte dessa proteção é entender o que está sendo projetado em você. Sêneca escreveu: se você quer ser amado, ame. Mas ele também poderia ter escrito: se você quer ser respeitado, respeite-se. E respeitar-se inclui não aceitar ataques sem ao menos pedir clareza sobre a intenção. A diferença entre justificar e esclarecer é importante distinguir. Você não está pedindo para eles justificarem o ataque. Você está pedindo para eles esclarecerem a intenção. Justificar seria: porque você acha que tem o direito de trazer isso. Tom de acusação. Esclarecer é: por que você está trazendo isso agora? Tom de curiosidade genuína. A primeira coloca eles na defensiva. A segunda os convida à autoconsciência. Como estoico, você não está interessado em vencer a discussão. Está interessado em verdade, em clareza, em possibilidade de conexão genuína se houver boa-fé, ou em reconhecimento claro de que não há boa-fé e ajuste de suas expectativas de acordo. O momento de escolha. Depois que você fez as 3 respostas, aceitou o passado, demonstrou seu crescimento e questionou a motivação, você chega a um momento de escolha. Baseado em como a pessoa respondeu ou não respondeu, você pode avaliar: essa é uma pessoa que está genuinamente tentando se curar e reconectar, ou é uma pessoa que está presa em seu próprio ressentimento e usando você como alvo. Se for o primeiro, há espaço para diálogo, para reconstrução de confiança, para cura mútua. Se for o segundo, você tem uma informação valiosa. Essa pessoa não está pronta ou disposta a ter uma relação saudável com você agora. E isso não é culpa sua. Não é porque você não mudou o suficiente. É porque a capacidade dela de reconhecer essa mudança está comprometida pelo próprio estado emocional dela. E então você pode fazer a escolha estoica mais difícil. Aceitar que algumas pessoas ficarão presas na sua visão antiga de você. Não importa quanto você tenha evoluído. E isso é sobre elas, não sobre você. A frase libertadora é aqui que entra perfeitamente a afirmação. Eles estão no meu passado por um motivo. Eu não quero que façam parte da minha vida. Essa não é uma frase de raiva. É uma frase de clareza. É o reconhecimento de que algumas pessoas permaneceram no passado por uma razão. Não porque você as abandonou cruelmente, mas porque a relação era tóxica, porque a dinâmica era destrutiva, porque a conexão não era saudável. E se, ao revisitar, mesmo que forçadamente através desse ataque, você percebe que nada mudou fundamentalmente na dinâmica, então você pode conscientemente reafirmar: sim, essa pessoa deve permanecer no passado. Marco Aurélio escreveu: você tem o poder de retirar o seu consentimento em qualquer momento. Você sempre tem o poder de decidir quem tem acesso à sua vida, à sua energia, à sua paz. A pergunta como fronteira, no final: por que você está trazendo isso agora? Funciona como uma fronteira. Não uma parede, mas uma fronteira clara que diz: você pode ter opiniões sobre meu passado, mas se vai expressá-las para mim, vamos pelo menos ser honestos sobre o que está realmente acontecendo aqui. É você dizendo: eu não vou participar de jogos psicológicos. Eu não vou entrar em dinâmicas tóxicas. Se há algo genuíno a ser resolvido, vamos resolver. Se isso é apenas um ataque, eu vou reconhecer isso e responder adequadamente, que frequentemente significa não responder mais nada. Epicteto ensinava sobre a importância de manter nossa fortaleza interior intacta. Essa pergunta é parte de como você protege essa fortaleza.
Não com muros impenetráveis que não permitem conexão humana, mas com portões conscientes que só se abrem para aqueles que vêm com intenções claras e honestas. O princípio mais profundo. Eles não definem você. Por trás das 3 respostas estoicas há um princípio ainda mais profundo que precisa ser compreendido visceralmente, não apenas intelectualmente. A opinião dos outros sobre você, incluindo sobre seu passado, não define você. A ilusão do julgamento externo. Vivemos em uma ilusão coletiva de que os julgamentos externos têm peso real. Como se, quando alguém te julga, um júri cósmico registra aquele julgamento e ele se torna parte da sua realidade permanente. Mas a verdade estoica é muito mais simples e libertadora. Julgamentos são apenas pensamentos na mente de outra pessoa. Eles não têm substância real. Eles não mudam quem você é. Eles apenas revelam a percepção, frequentemente limitada e distorcida, que o outro tem de você. Marco Aurélio meditava frequentemente sobre isso. Eu tenho frequentemente pensado sobre como cada pessoa se ama mais do que todos os outros, mas dá mais valor à opinião dos outros do que à sua própria. É um paradoxo absurdo quando você realmente para pensar. Você se conhece melhor que qualquer outra pessoa jamais conhecerá você. Você tem acesso a todos os seus pensamentos, todas as suas intenções, toda a sua jornada interior. E ainda assim, você dá mais peso à opinião de alguém que conhece apenas uma fração de quem você é? A projeção inevitável. Os estoicos entendiam algo sobre percepção humana que a psicologia moderna confirmou. Nós não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como nós somos. Quando alguém te julga pelo seu passado, eles estão inevitavelmente filtrando aquele julgamento através de suas próprias experiências, suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias limitações. Se alguém nunca conseguiu perdoar a si mesmo, será muito difícil para eles acreditar que você se transformou. Se alguém está preso no próprio passado, eles inconscientemente querem manter você preso também. Então, quando alguém usa seu passado contra você, o que eles estão realmente fazendo é te contando mais sobre eles do que sobre você. Sêneca escreveu: somos perturbados não pelas coisas, mas pelas visões que temos das coisas. A visão que eles têm do seu passado diz muito sobre a visão que eles têm do mundo, sobre mudança, sobre perdão, sobre potencial humano. A única opinião que importa. Então, no final, há apenas uma opinião sobre você que realmente importa. A sua própria, e não sua opinião volátil, baseada no rumor do dia, mas sua opinião profunda, honesta, baseada no autoconhecimento real, a opinião que você forma quando se olha no espelho com total honestidade e pergunta: eu sou a pessoa que quero ser? Estou vivendo segundo meus valores? Estou crescendo, aprendendo, evoluindo? Estou tratando as pessoas com a compaixão e respeito que elas merecem? Estou fazendo as pazes com meu passado e construindo conscientemente meu futuro? Se você pode responder sim a essas perguntas, então não importa o que qualquer outra pessoa pense sobre seu passado. Realmente não importa. Epicteto dizia aos seus alunos: se você quer melhorar, esteja disposto a parecer tolo e estúpido para os outros. Estenda isso. Se você quer evoluir, esteja disposto a que alguns continuem te vendo como você era, não como você é. Isso é liberdade. Não liberdade de se importar completamente com os outros. Somos seres sociais. Importar-se é natural e saudável. Mas liberdade de que a percepção equivocada dos outros te aprisione. O julgamento final é seu. No estoicismo há um conceito poderoso. Você é o júri da sua própria vida. No final do dia, literalmente, Marco Aurélio se sentava e julgava a si mesmo. Onde eu agi bem? Onde falhei? Como posso melhorar? Esse julgamento interno, honesto, construtivo, é infinitamente mais valioso que 1000 julgamentos externos, porque esse julgamento leva ao crescimento real. Os julgamentos externos frequentemente apenas levam à defensividade ou à vergonha, nenhum dos quais é produtivo. Então, quando alguém tenta te julgar pelo seu passado, você pode internamente sorrir e pensar: obrigado pela sua opinião.
Mas eu já julguei esse caso internamente, aprendi com ele e arquivei. Seu julgamento é irrelevante para mim agora. Não com arrogância, mas com a quietude de quem sabe que já fez o trabalho interno necessário. O convite à paz. No fundo, quando alguém usa seu passado contra você, eles estão inadvertidamente te fazendo um convite. Um convite para sair da sua paz, para entrar no drama deles, para jogar um jogo que você não pode vencer. A resposta estoica é educadamente declinar o convite. Obrigado, mas não. Eu escolho paz. E essa escolha não é feita apenas uma vez. É feita repetidamente, em cada interação, em cada ataque sutil ou explícito. É uma prática contínua de retornar ao seu centro, de lembrar quem você é agora, de reafirmar que seu passado não te define. Sêneca escreveu lindamente: a vida é longa se você souber usá-la. Não use sua vida preciosa sendo refém do seu passado ou da percepção equivocada que outros têm dele. Use-a para crescer, para servir, para amar, para criar. Quando perdoar e quando se afastar. Uma das questões mais difíceis que surge quando alguém usa seu passado contra você é: eu perdoo e continuo tentando ter uma relação com essa pessoa, ou eu me afasto? Essa não é uma pergunta simples, e o estoicismo oferece orientação sem prescrever uma resposta única. O perdão estoico. Primeiro, vamos esclarecer o que perdão significa no contexto estoico. Perdão não significa fingir que não aconteceu, dizer que foi aceitável, expor-se novamente ao mesmo tratamento, forçar uma reconciliação. Perdão estoico significa liberar o ressentimento que te aprisiona, compreender que eles agiram segundo sua própria natureza e limitações, desejar-lhes bem, mas à distância se necessário, não permitir que a raiva deles ou sua própria raiva envenenem sua paz. Marco Aurélio praticava um exercício matinal onde se preparava para encontrar pessoas indiscretas, ingratas, violentas. Mas ele acrescentava: eu não posso ser ferido por eles. Por quê? Porque ele já tinha perdoado antecipadamente, compreendendo que pessoas agem segundo sua compreensão limitada do bem. Os sinais de boa-fé, como você sabe se deve, e continuar tentando ou se deve se afastar. Observe os sinais de boa-fé. Sinais de boa-fé. Vale tentar. A pessoa, quando questionada sobre sua intenção, consegue ser honesta. Há disposição para ouvir sua perspectiva. Existe reconhecimento, mesmo que parcial, da sua mudança. A pessoa também está trabalhando em seu próprio crescimento. Os ataques são esporádicos, não um padrão constante. Há história de amor e cuidado genuínos na relação. Sinais de má-fé. Considere afastamento. A pessoa usa seu passado repetidamente como ferramenta de controle. Não há interesse real em sua perspectiva ou evolução. O passado é trazido estrategicamente sempre que você estabelece limites. A pessoa se recusa a examinar suas próprias motivações. Não há reciprocidade. Ela exige que você mude, mas não muda. A relação é consistentemente tóxica e destrutiva para sua paz. A sabedoria de se afastar. Há uma sabedoria profunda em reconhecer quando uma relação não é mais saudável. Isso não é desistência, não é falta de amor, não é crueldade, é autocuidado sábio. Sêneca escreveu: associe-se com aqueles que melhorarão você. Dê boas-vindas àqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo. Se uma relação é predominantemente unidirecional na destruição, onde você constantemente tem que se defender, se explicar, se justificar, então essa não é uma relação que permite crescimento mútuo. Não há vergonha em dizer: eu te perdoo. Eu desejo que você encontre paz, mas eu não posso continuar nesta dinâmica. Estou escolhendo me afastar para proteger minha própria paz e crescimento. O afastamento com compaixão. Se você escolhe se afastar, faça-o com compaixão, não com raiva. Entenda que a pessoa está agindo a partir de sua própria dor, sua própria limitação. Isso não justifica o comportamento dela, mas contextualiza. Marco Aurélio frequentemente meditava: a melhor vingança é não ser como aquele que te machucou.
Não se torne amargo, não carregue raiva. Simplesmente, calmamente, estabeleça a fronteira necessária. Isso pode parecer. Eu entendo que você ainda carrega mágoa, mas eu não posso continuar numa dinâmica onde meu passado é constantemente usado contra mim. Eu desejo que você encontre paz, mas eu preciso proteger a minha. Então vou me afastar por enquanto. Claro, firme, compassivo, sem culpa, sem acusações, sem drama. Apenas a verdade simples do que você precisa para a sua saúde mental e espiritual. Quando manter distância é amor próprio, o conceito de "eles estão no meu passado por um motivo" não é cruel, é lúcido. Algumas pessoas fizeram parte de um capítulo da sua vida que se encerrou, e está tudo bem. Nem toda pessoa que passa pela sua vida é destinada a ficar para sempre. Algumas pessoas são professores que aparecem para ensinar uma lição específica. Uma vez que a lição está aprendida, é natural que os caminhos se separem. Tentar forçar a permanência de alguém que deveria ser passado é como tentar fazer uma flor continuar florescendo quando sua estação acabou. É ignorar os ciclos naturais da vida e das relações. Epicteto tinha uma prática de imaginar perda antecipadamente. Quando você beija seu filho, diga a si mesmo: amanhã você pode morrer. Isso parece mórbido, mas o ponto é: nada é permanente. Pessoas vêm e vão da nossa vida. Reconhecer isso sem amargor é sabedoria. A diferença entre abandono e libertação. Há uma diferença crucial entre abandonar alguém e se libertar de uma dinâmica tóxica. Abandono é deixar sem consideração, sem comunicação, sem processo. É simplesmente desaparecer porque fica mais fácil. Libertação é um processo consciente onde você tenta comunicar suas necessidades, estabelece fronteiras claras, dá chances para a mudança da dinâmica. E então, se nada muda, conscientemente escolhe se afastar para autopreservação. A libertação respeita ambas as partes. Respeita a você por reconhecer que você merece paz, e respeita o outro por não continuar numa dinâmica onde nenhum de vocês está realmente prosperando. O perdão não exige presença. Uma das libertações mais profundas é entender: você pode perdoar alguém completamente e ainda assim escolher não ter essa pessoa na sua vida. Perdão acontece dentro de você. É você soltando a raiva, o ressentimento, o desejo de vingança. É você fazendo as pazes com o que aconteceu. É você liberando o poder que aquela mágoa tinha sobre você. Mas presença na sua vida é um privilégio que precisa ser merecido através de respeito mútuo, tratamento saudável e contribuição positiva. Você pode verdadeiramente perdoar alguém e ainda assim reconhecer: mas essa pessoa não é saudável para mim ter por perto. Então eu perdoo, desejo bem e sigo meu próprio caminho. Sêneca escreveu: recuse deixar o problema dos outros se tornar seu problema. Quando alguém está preso no passado, esse é problema deles. Você pode ter compaixão, pode perdoar, mas não precisa fazer do problema deles o seu problema ao permanecer em uma relação tóxica. Finalmente, reconheça que você tem o poder de narrar sua própria história. Você não nega o que aconteceu, mas você escolhe o significado. A mesma história pode ser contada como: eu sou alguém que cometeu erros terríveis e nunca vou superar isso. Ou: eu sou alguém que passou por desafios significativos e emergiu mais forte e sábio.